em diferentes lugares da Escritura. Depois vimos também que a igreja que Cristo fundou, nesta igreja, há confissão, há a Santíssima Eucaristia, e como já vimos outro dia, não ontem, mas no outro dia, a igreja de Cristo também, ela é devota de Nossa Senhora. Portanto, a única igreja que reúne todos os elementos, todos estes elementos, é a Igreja Católica, sem dizer de um fato histórico que é justamente a antiguidade. A única igreja que vem desde a época de Cristo é a Igreja Católica, com uma série ininterrupta de sucessores, de papas e também de sucessores dos apóstolos, que são os bispos. Se nós pegarmos aqui, por exemplo, Dom José Cardoso, e formos olhar quem ordenou, quem consagrou o bispo, Dom José Cardoso, e depois quem consagrou, o que consagrou Dom José Cardoso, vai chegar em um dos apóstolos, em algum dos apóstolos, entende? Então, no sucessor, em algum daqueles que sucederam os apóstolos, e depois nos próprios apóstolos mesmos. Portanto, vimos estes elementos. Hoje, eu gostaria de entrar em umas questões mais simples, mas também que têm a sua importância, que tem também a sua importância, que eu tinha dito, já anunciado no começo. Vamos falar sobre a existência do céu, do inferno e do purgatório, tá bem? Céu, inferno e purgatório. E automaticamente, consequentemente, a oração pelos mortos. Vamos lá, vamos começar pelo céu. A prova do céu é muito fácil, né? Não há, na verdade, aqueles que contestam. Basta pegar, eu vou citar apenas uma passagem porque é muito simples, né? Mas, lá em São Mateus, no capítulo 25. São Mateus, no capítulo 25. Onde fala do juízo final. Capítulo 25, versículos 31 seguintes, mas especificamente do céu, especificamente, vai dizer aqui, no versículo 34. Então o rei dirá aos que estão à direita: vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. E aí vai dar as razões, porque estive com fome e deste de comer, estive com sede, etc. Também fala sobre o céu, para dar mais alguma passagem, para não ficar só uma. Fala sobre o céu também, ali. Lá, aquela própria passagem onde Jesus fala para o ladrão arrependido. No Evangelho escrito por São Lucas, no capítulo 22, versículos 22 não, 23, versículo 42. São Lucas 23, 42. Capítulo 23, versículo 42. Quando Jesus diz, quando fala ao ladrão arrependido, Jesus e acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando tiverdes entrado no teu reino. Jesus respondeu: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Bom, e são muitas as passagens que falam sobre o céu. Mas o céu não é algo que é contestado, não. Não é algo que é tão contestado, não. Algum ou outro meio pagão mesmo assim é que fala, que contesta, né? Mas quando a pessoa chega a contestar o céu, ele não acredita também na palavra de Deus. Então, não vale a pena. Agora, o inferno. Sabem que os testemunhos de Jeová dizem que o inferno não existe. E outros, há muitos católicos paganizados também,
com minhoca na cabeça, eu não sei o que tem, que dizem também, o inferno é aqui mesmo, né? O inferno é aqui. É assim, o inferno é nesse mundo mesmo. Certo? O céu, o inferno é aqui. Se o inferno fosse aqui, o inferno não ia ser tão ruim, não. Não era tão ruim, não. Né? Apesar de tantas coisas ruins que tem nesse mundo, mas há muitas coisas boas também. Há muitos lugares tão bonitos, né? Há tantas coisas boas que a gente pode fazer, né? As pessoas podem ser felizes, podem ter momentos de alegria, pode até tomar sorvete, né? Lá no inferno, lá embaixo, não toma sorvete não, é só fogo, né? O negócio lá é feio. Então, isso aqui ajuda a provar. Lá em São Mateus 25 também, vocês vão pegar. Agora vamos aqui. Existência do inferno. Anota aí. Existência do inferno. Do fogo eterno. Do inferno eterno. Tá? Então, São Mateus capítulo 25, versículo 41. Versículo 41. Vejam bem, a palavra eterno é importante, porque existe uma teoria dos testemunhos de Jeová e de algumas outras seitas também, que o inferno não existe, que Jesus chamava de Geena, o inferno, um fogo que tinha ali nos muros de Jerusalém, onde se jogavam os lixos, as coisas, um fogo que era sempre mantido. Então Jesus chamava de Geena aquilo lá. Não, aquilo também chamava Geena, mas Jesus, quando ele fala do inferno, ele está se referindo a um destino eterno. Ele está se referindo ao fogo eterno, aonde os vermes não morrem, aonde a chama não se extingue. E tanto que aqui em São Mateus, no capítulo 25, versículo 41, é isso que ele vai dizer. Olha, voltar-se-á em seguida para os da sua esquerda, e lhes dirá: retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno. A palavra eterno, o que significa eterno? Eterno significa que é para sempre. Entendeu? Destinado a quem? Ao demônio e os seus anjos. E aí Jesus vai dar as razões. Por quê? Porque eu tive fome e não me deste de comer, eu tive sede e não me deste de beber, eu era peregrino e não me acolheste, e assim por diante. Quer dizer, não obedecestes aos meus mandamentos. Ele está dizendo aqui, lá no finalzinho, 46, vai dizer assim: e estes irão para o castigo eterno. Para o castigo eterno. Então é bem claro aí, né? Depois também, aquela mesma passagem que nós tínhamos visto outro dia, no Evangelho escrito por São Lucas, no capítulo 16, deixa eu ver se é 16 mesmo, capítulo 16, isso mesmo? Versículo 19, seguinte, mas onde fala explicitamente sobre o inferno, é no versículo 23. Isso aqui é Jesus falando, ensinando o que acontece depois da morte. Jesus disse que um morreu e foi para o seio de Abraão, o céu. O outro morreu e foi para o inferno. Olha aí. 23, capítulo 16, versículo 23. E estando ele nos tormentos do inferno, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então tá aí. Inferno, existência do inferno. Tá bom? Há muitas outras passagens. Mas para quem quiser entender, não precisa citar um monte de coisa. Se a pessoa não tem fé, pode citar 50 que ele não vai acreditar. Então, isso aqui é muito explícito, muito claro. Pois bem. Agora, o que é mais polêmico, né? O purgatório. Mas antes de mostrar na Sagrada Escritura a respeito do purgatório, tá? Vamos falar o que é o purgatório, para vocês entenderem bem. A palavra purgatório não existe na Bíblia, a palavra purgatório. E vocês nunca devem se assustar de uma palavra que é usada para designar uma realidade, não existe na Bíblia, não.
Igual, católico, não existe a palavra católico na Bíblia, mas toda a realidade da igreja católica está lá. A palavra católica foi dada depois, para a igreja de Cristo. Como cristão, por exemplo. Na época de Jesus mesmo, não existia a palavra cristão. Foi dada o nome cristão depois, 50 anos depois que existia, no ano 50 da era cristã, mais ou menos uns 20 anos depois da morte de Cristo. Cristão. Quer dizer, não é o fato de não ter uma palavra, entendeu, ali, que designa uma determinada realidade, que não quer dizer que aquela realidade não exista. Por exemplo, então, como eu estou dizendo, a igreja fundada por Cristo foi dado o nome de igreja católica, porque católico significa universal. Universal significa aquela que todos são chamados a fazer parte. Entendeu? Também purgatório. O que é purgatório? Purgatório significa purificação. Purgatório, purgar significa purificar. O purgatório é um estado de purificação. É um processo de purificação no qual, entendeu? Pelo qual passam as almas que morrem ainda com penas devidas aos seus pecados. Agora aqui nós vamos entrar num ponto que exige muita atenção de vocês. É catequese. Prestem bem atenção. Quando uma pessoa comete um pecado, seja ele um pecado mortal ou um pecado venial, pecado mortal significa um pecado grave. Pecado venial significa um pecado leve. O pecado mortal leva a pessoa, como o nome fala, à morte sobrenatural. Ou seja, leva a pessoa a perder a graça de Deus. O que é graça de Deus? A grande parte das pessoas talvez não saibam, né? A graça de Deus é um dom sobrenatural que nos possibilita a comunhão com Deus, a união com Deus. Caso contrário, o homem não seria capaz deste relacionamento com Deus, desta comunhão com Deus. Ou se querem simplificar, a graça de Deus é a presença de Deus em nós. Nós recebemos a graça de Deus no batismo. A graça de Deus nós recebemos no batismo. A primeira vez que nós recebemos a graça de Deus, portanto, é no batismo, chamado graça habitual. Graça habitual, tá? Ou existe também graça santificante, é a mesma coisa. Graça habitual, porque é de comum, comumente nós estaremos com ela se não estivermos em pecado grave. E graça santificante é o mesmo nome. Graça habitual e santificante são sinônimos. Quando a pessoa é batizada, o pecado que ela tem, qual é o pecado com o qual nós nascemos, irmãos? Pecado original. Todos nós somos concebidos e nascemos com pecado original. A única criatura que nasceu sem o pecado original foi quem? Maria Santíssima. E Jesus? E Jesus? Também não, ele não é criatura. Jesus é Deus, é Criador. Então Jesus não conta. A única criatura que nasceu sem o pecado original foi a Nossa Senhora. Por quê? Por que ela nasceu sem o pecado? Porque ela iria ser a mãe de Jesus Cristo, nosso Salvador Jesus Cristo. E é evidente que Cristo não nasceria de uma pecadora. É por isso que a Bíblia, a palavra de Deus, chama Nossa Senhora de cheia de graça. Então, por quê? Porque ela não tinha pecado. Se ela tivesse pecado, ela não era cheia de graça, né? Entendeu? Então, quando nós somos batizados, é apagado o pecado original e nós recebemos a graça de Deus. Recebemos a graça de Deus. É a graça santificante. É a graça habitual, entendeu? E esta graça de Deus que nós recebemos em nós, esta graça de Deus, ela pode ser perdida ou não? Tem como perder essa graça? O que vocês acham? Matéria de fé a gente não pode achar, não. E aí? Pode se perder ou não? É possível perder essa graça? Como? Através do pecado. Infelizmente, né? Infelizmente, se ela livremente rejeita a Deus, rejeita essa graça de Deus, ela perde essa graça, porque livremente ela rejeitou. Porque o que é o pecado? O pecado é uma desobediência consciente à lei de Deus. Isso é o pecado. Quando você sabe que uma coisa é errada, sabe que não é agradável a Deus determinado comportamento, determinada atitude, e faz porque quer. Entendeu? Então, o pecado é o quê? É uma desobediência a Deus. Então, se uma pessoa batizada, né? Se ela está na graça de Deus, se ela comete um pecado mortal, um pecado grave,
ela perde a graça de Deus. Por isso chama-se pecado mortal, porque perdendo a graça de Deus, ela fica no estado de morte sobrenatural. No estado de morte sobrenatural. Ou seja, ela está em pecado mortal, ou seja, ela está sem a graça de Deus. Porque Jesus mesmo disse que Ele era o caminho, a verdade e a vida. Se você cometeu um pecado mortal, você perdeu a comunhão com Jesus. Você perdeu a comunhão com Deus. Portanto, você perdeu a vida de sua alma. E se você perdeu a vida de sua alma, como é que está a sua alma? Como é que ela está? Morta. Se perdeu a vida, está morta. Então, existe muito defunto ambulante por aí. Sabia? Muito, muito. Aliás, a maior parte das pessoas. Nós não podemos julgar, apontar esse aqui. Mas a maior parte, entendeu? Entende? Por quê? O corpo está vivo. O corpo está vivo. Come, bebe, dorme, trabalha, joga, diverte, etc. Mas a alma está morta. A alma está morta espiritualmente. Por quê? Porque está em estado de pecado mortal. Entendeu? Está em estado de pecado mortal. Uma morte sobrenatural. E as pessoas que estão em estado de pecado mortal, a pessoa que está sem a graça de Deus, ela só precisa morrer para ir para o inferno. Só isso. Ela só precisa morrer para se condenar ao inferno. E veja, irmãos, é por isso que todo dia cai um monte de gente lá e vai se enchendo. Só que ainda tem muita vaga. Por isso, cuidado, né? Muito cuidado. Olha, a maior desgraça que pode acontecer com uma pessoa é ela ir para o inferno. É a maior desgraça. Por quê? Porque é para sempre, como diz aqui a palavra de Deus, o inferno é eterno, entendeu? Não sai de lá. Por quê? Aqueles que vão para o inferno, eles foram conscientes, entendeu? Eles rejeitaram a graça de Deus, rejeitaram a lei de Deus, não quiseram. Então Deus fez de tudo. Na verdade, irmãos, uma pessoa que vai para o inferno, ele é um verdadeiro campeão. Verdadeiro campeão. É assim. Por quê? Porque ele resistiu, ele lutou contra a graça de Deus até o fim. Ele não quis, entendeu? Porque de muitas maneiras, Deus toca no coração das pessoas. De muitas maneiras, Deus faz as pessoas terem oportunidade de conhecê-lo, de conhecer a lei dele, de conhecer a igreja, de conhecer os mandamentos, de receberem a graça de Deus, de se converterem, de se libertarem do pecado através da confissão. Então, de muitas maneiras. Olha, em todas as cidades tem igreja, tem padre, entendeu? Todo mundo tem acesso, se quiser, à Bíblia. Olha, a Bíblia está traduzida nas línguas todas, entende? Então as pessoas que querem podem ler a Bíblia. Existe o catecismo explicando a Bíblia. O que é o catecismo? O catecismo é a Bíblia explicada, entendeu? Porque tem coisas na Bíblia que é difícil de entender. Então o catecismo tem acesso aos documentos da igreja, acesso aos ensinamentos do Santo Padre, o Papa, que Cristo deixou para nos confirmar na fé. Então se condena aqueles que não querem. Se condenem aqueles que realmente rejeitam até o último momento a graça de Deus. Está entendendo? Então, quando a pessoa ela comete um pecado grave, ela tem como recuperar essa graça de Deus? Tem? Que jeito? Arrependimento e confissão. Está vendo? Nós temos que dar graças a Deus que nós somos católicos. Porque na igreja de Cristo existe a confissão. Ele deixou, como diz aqui a palavra de Deus, e ontem nós vimos, né? Ele deixou, entendeu? Os sacerdotes com o poder do Espírito Santo para perdoar os pecados, entendeu? Em nome dele. Para perdoar os pecados em nome dele. Por isso, se nós nos arrependemos dos nossos pecados e confessamos com sinceridade, nós recebemos de Deus o perdão. E aquela graça que nós havíamos perdido, nós recuperamos, entendeu? Por isso, nós devemos nos confessar com frequência. Mesmo que nós não tenhamos pecados mortais, pecados graves, entendeu? Nós devemos nos confessar com frequência. Mas olha, é muito fácil cair num pecado mortal, viu? Muito fácil. Se a gente não vigiar e não orar, cai. Não vigiar e não orar. Olha, pecado mortal, por exemplo, faltar a missa domingo por preguiça é um pecado mortal. Por preguiça e comodismo. Faltar a missa domingo por preguiça e comodismo é um pecado mortal, um pecado grave. Uma pessoa pode ir para o inferno por causa disso, entendeu? Porque é o desprezo a Deus. Deus deixou o domingo. Não foi o mandamento que Deus deixou? Guardar o domingo? Portanto, é para guardar o domingo. Entende? Se a pessoa ela desobedece à lei de Deus, não atende aquilo que Deus falou, ele está desprezando a Deus. Não vai à missa domingo porque foi para o futebol, porque chegou parente em casa, porque está cansado, porque quer assistir a porcaria do Faustão, porque quer assistir não sei o quê, etc. Porque quer ir. Então,
Faltou a missa domingo por quê? Porque colocou outras coisas acima de Deus. Porque teve preguiça, etc. Entendeu? Então, é pecado grave. É um pecado grave. Uma pessoa pode ir para o inferno simplesmente por isso. É o tipo de pessoa que fala assim, eu não mato, eu não roubo. Não mata, não rouba, mas faz coisa pior. Entende? Quer dizer, desprezou ao Senhor teu Deus. Lembre-se que o primeiro mandamento é qual é mesmo? Amar a Deus sobre todas as coisas. É o primeiro e o mais importante. Alguém que deixa de ir à missa para ir no futebol, para poder, então, assistir televisão, ele está amando a Deus sobre todas as coisas? Estão entendendo por que se condena a pessoa assim? É por isso. Ele não amou a Deus sobre todas as coisas. Ele tinha oportunidade. Né? Ele desprezou a Deus. Deus lhe deu tudo. Deus deu a vida por eles. E ele não é capaz de ir à missa, participar 1h30 da missa? Que amor que é esse? Então não tem. Então é um pecado mortal, faltar a missa domingo. Estou dando aqui exemplo de pecado mortal. Faltar a missa domingo, viver junto, não ser casado, prostituição, pornografia, entendeu? Prática sexual fora do matrimônio, o namoro indecente, escandaloso, é pecado mortal. Tá? Olhar pornografia em revista, em televisão, internet, entendeu? Masturbação, tudo isso é pecado mortal. Estou dando exemplos de pecados graves. Está entendendo? É difamar a vida dos outros, difamar as pessoas, sabe? Assim, é prejudicar as pessoas com calúnia, difamação. É um pecado mortal também, é um pecado grave, entendeu? A pessoa ter ódio, quem tem ódio, odeia, deseja o mal para o outro. É um pecado mortal isso. Não pode comungar não, entendeu? A pessoa que faz isso. A pessoa provocar de maneira sensual, provocativa, provocar o outro, usar aí uma roupa bastante escandalosa, provocativa, a saia curtinha, ali a metade dos peitos de fora, é um pecado grave, não é um pecadinho à toa não, é um pecado grave. Esse pecado aí, além de ser grave a pessoa que comete, ela leva muitos outros a cometer também, porque Jesus fala que se um homem olhar para uma mulher, desejando-a no seu coração, é adúltero. E adultério é um pecado mortal. Entendeu? Adúltero. Quer dizer que eu posso cometer um pecado mortal até em pensamento? Pode. Sim. Ixi. Como é que tá, hein? Como é que faz então para ir para o céu? Mas veja bem, deixa eu falar uma coisa aqui para tranquilizar os homens aí, os outros também. Veja bem. O pecado acontece quando a pessoa, olhando, cobiçando, deseja e fica alimentando no coração. Se você... hoje em dia, infelizmente, há muitas moças e muitas mulheres perderam a vergonha, né? Não vestem roupa direito, fica tudo com as beiradas de fora, para cima e para baixo. Então o que acontece? Aí o que acontece? Se o homem... ele não vai arrancar os olhos, né? Tá andando na rua, tá lá. A mulher lá, sensual na frente dele. Então, pode ser que venha um mau pensamento. Pode ser que venha um mau desejo. E isso não é o pecado ainda. Isso chama-se tentação. Entendeu? Veio o mau pensamento, veio o mau desejo, é uma tentação. Torna-se pecado se você alimentar aquele mau pensamento. Torna-se pecado se você alimentar aquele mau desejo. Começar a fazer fantasia, a pensar besteira, consciente do que está fazendo. Aí é um pecado, entendeu? Se vem aquela tentação, um pensamento ruim, um desejo ruim, você tira do coração. Jesus, eu não quero pensar isso. Mesmo se volta de novo, 1, 2, 3, 10, 1000 vezes. Se você luta, não há pecado. Entendeu? Houve tentação, mas você não cedeu à tentação. Entendeu? Aí não é pecado. Isso vale para o homem, para a mulher, qualquer pessoa. Então, se veio um pensamento, um desejo ruim, imoral, impuro, mas você resistiu, no sentido de você combateu, não há pecado. O pecado há quando a pessoa fica alimentando, fantasiando, desejando. Aí é um pecado e pode ser um pecado mortal, inclusive, que faz você merecer o inferno. Veja que para a pessoa... Olha, existem pessoas virgens no inferno, viu? Pensem em vocês não. Existem pessoas virgens, puras quanto ao corpo, mas por outros pecados foram para o inferno também. Está entendendo? Então, é preciso lutar contra a impureza. O pecado não é só o ato sexual em si não, sabe? Tá? Muitas outras coisas são pecados graves. Está entendendo? Então, frequentar espiritismo, macumbaria, tá entendendo? Essas coisas todas aí é pecado mortal, pecado grave. Está entendendo? Quem já frequentou essas coisas tem que confessar. E renunciar em nome de Deus qualquer falsa doutrina que já tenha frequentado. Estão entendendo? Então, um pecado mortal, eu estou explicando tudo isso para vocês entenderem depois a questão do purgatório. Um pecado mortal, pessoa que morre com um pecado mortal, sem arrependimento, sem ter tido contrição, vai direto para o inferno.
Basta um pecado mortal. Se a pessoa morrer com ele. Porque se a pessoa, ela pode ter cometido muitos pecados graves. Mas se ela, arrependida, pede perdão a Deus, se confessando, entendeu? Pode ter sido 1000 pecados mortais. Deus perdoa. A alegria de Deus é perdoar os seus filhos. A alegria de Deus é que os seus filhos participem da felicidade dele, entendeu? E Deus quer que todos se salvem. Deus não quer que ninguém se condene. Deus não criou ninguém para ir para o inferno. Deus criou todo mundo para ir para o céu. Mas muita gente vai para o inferno porque não quer saber de Deus. Porque despreza Deus. Então Deus não vai forçar. Deus ele também não força, entendeu? A pessoa ela tem que livremente fazer a sua opção por Deus. Deus nos mostra, através da sua palavra, através da igreja, de muitas maneiras, Deus nos mostra as vantagens de pertencer a Ele. Deus nos mostra as vantagens de sermos verdadeiros cristãos. Mas é necessário que a pessoa queira ser um verdadeiro cristão. E Deus faz de tudo, viu? Faz de tudo, nos toca no coração de muitas maneiras. Então, aquele que vai para o inferno é porque estava em pecado mortal e não quis mudar, entendeu? Mas se a pessoa, mesmo que ela tenha cometido muitos pecados, muitos erros na vida, pecados graves, tenha errado muitos anos seguidos, se ela, arrependida, pede perdão a Deus, Deus perdoa. Não há nenhum pecado que Deus não perdoa. Deus perdoa todos os pecados, desde que a pessoa ela seja sincera. Seja sincero, o que é ser sincero? Ela realmente, ela queira deixar aquele pecado. Queira mudar de vida, entendeu? Mesmo que ela tenha dificuldade, seja fraco, tenha muitas tentações, se ela quer mudar de vida, ela pode se confessar, porque Deus irá lhe dar o perdão e também a força para poder conseguir superar as tentações. Mas se a pessoa morre com um pecado mortal que seja, um ou muitos, né? Ela vai se condenar ao inferno para sempre. Para sempre. Agora, explicado isto, presta bem atenção. Quando uma pessoa comete um pecado, existem 2 consequências. Existe a culpa e existe a pena. Culpa e pena. Está entendendo? Quando você cometeu um pecado grave, por exemplo, faltou a missa domingo. Você tornou-se, se você faltou por preguiça, por comodismo, você é culpado diante de Deus e você é merecedor do inferno. Porque você desprezou a Deus. Você desprezou a lei de Deus. Você desprezou algo que é um mandamento de Deus que mandou você guardar o domingo. Você não foi por preguiça. Então o que aconteceu? Você é culpado diante de Deus. Você se torna um réu, um candidato ao inferno. Entendeu? Agora, vamos supor que você que faltou à missa domingo. Você faltou à missa domingo. Mas aí você caiu em si. Aí de repente você veio à missa. O padre falou, olha, quem falta à missa domingo é um pecado grave. Aí você caiu em si e disse, nossa, o que eu fiz? Deixei de ir à missa para poder ficar assistindo televisão. Eu desprezei a Deus. Aí você cai em si e aí se arrepende. Aí você vai fazer uma confissão, então. Procura o padre e vai confessar. Na confissão, a culpa do seu pecado é perdoada. Então você é perdoado e você não se torna mais réu do inferno, porque Deus te perdoou. Mas existe também uma coisa que se chama pena. Você tem que satisfazer, quer dizer, você tem que reparar a ofensa que você fez a Deus, entendeu? Porque desprezando a lei de Deus, você insultou a Deus, entende? Desprezando a lei de Deus, rejeitando o mandamento, porque como a palavra fala, Deus, quando Ele nos deu ali a lei, Ele nos mandou fazer aquilo lá. Ou nos proibiu ou nos mandou fazer determinadas coisas. No caso do domingo, né, Ele nos mandou guardar o dia do Senhor. Isso significa ir à missa. Então, se você desprezou a lei de Deus, você ofendeu a Deus, você rejeitou a Deus, você pediu perdão. Mas não basta só isso. Você não vai mais para o inferno por causa daquilo, porque você se arrependeu e confessou. Mas existe também a pena devida àquele pecado de você ter faltado à missa. Você precisa também reparar aquela pena. Você tem que satisfazer, reparar a ofensa que você fez a Deus. Melhor a gente entende assim. Quando uma pessoa, por exemplo, aqui na Terra, comete um crime, por exemplo, matou alguém, né? Matou uma pessoa, vamos supor. Aí aquela pessoa é presa, aí vai ser julgada pelo juiz. Aí a pessoa chega no juiz e fala assim, olha, eu estou muito arrependido de ter matado essa pessoa. Eu estou muito arrependido, eu nunca deveria ter feito isso. Estou muito arrependido. Aí o juiz vai dizer, que bom que você está arrependido, mas vai ficar 20 anos na cadeia para poder, pagando a sua pena. Está entendendo? Ele vai ter que reparar.
Ele está arrependido, mas ele tem uma pena para poder pagar. Ele fez um mal, agora ele tem que reparar o mal. Ele vai ser privado de alguma coisa, ou vai ser castigado, privado de alguma coisa, para poder reparar o mal que ele fez, entendeu? Assim também, quando você ofendeu a Deus, o seu pecado, a culpa do seu pecado foi perdoada através da confissão sacramental, da confissão com o sacerdote, entendeu? Agora, resta a pena. Resta a pena. E como é que você vai apagar a pena? De que forma? Se a culpa eu apago pela confissão, a pena eu apago de que forma? Vocês sabem? Como é que eu vou reparar aquela pena, aquela ofensa? Como é que eu vou cumprir aquela pena? Por exemplo, vamos supor aqui. Vamos supor, aquele pecado da missa lá. Você faltou à missa domingo. Você foi, arrependeu e confessou. Aí no outro dia você morreu. Você não vai para o inferno por causa daquilo lá, porque você arrependeu. Mas você tinha uma pena para reparar. Se você não pagou ela aqui, você vai pagar ela onde? Purgatório. Então quer dizer, a pena é essa purificação, é esta reparação do pecado que nós cometemos, entendeu? O pecado que nós cometemos. Aí o que acontece? A pessoa que comete esse pecado, comete um pecado, aliás, né, e que arrepende e confessa, ela tem que reparar a pena, ela tem que satisfazer a pena devida aos seus pecados. E a gente consegue a remissão, ou seja, o perdão da pena através das indulgências. Prestem bem atenção nessa palavra. Através das indulgências. Entende? A confissão apaga o quê? A confissão apaga o quê? A culpa dos nossos pecados. A confissão apaga a culpa dos nossos pecados. Quando nós cometemos um pecado, tem duas consequências. A culpa e a... Todo mundo. A culpa e a... A culpa é apagada de que forma? A culpa é apagada de que forma? Através da confissão sacramental. E a pena é apagada de que forma? Não, a pena é apagada através da indulgência. Entendeu? Da indulgência. Seja nesta vida, seja na outra. Entendeu? Está entendendo? Então, o que acontece? É por isso que o purgatório, ele pode começar aqui na terra. Pode e seria satisfatório que nós o cumpríssemos todos aqui. Entendeu? Quer dizer, agora imagine, quantos pecados que você já fez? Quantas faltas que você já teve na vida? Entendeu? Então você tem que alcançar indulgência para apagar a pena. E a indulgência, como é que a gente alcança a indulgência, padre? A gente alcança a indulgência através da oração, através da penitência e através da caridade. Entendeu? Por isso é que São Tiago vai dizer aqui, ó. Quer ver? Pega lá a carta de São Tiago. São Tiago. A carta que São Tiago escreveu. São Tiago, o terrível. Aliás, quem leu a carta de São Tiago? 1, 2, 3, 4. Levanta a mãozinha. Ó, os alunos estão desobedientes, hein? Estão preguiçosos. Tem que ler mais. Vê mais. Carta de São Tiago. Vamos lá. São Tiago, capítulo... Deixa eu ver aqui. Capítulo 5. Aqui, ó. Meus irmãos, se alguém fizer voltar ao bom caminho, versículo 19, desculpe. Versículo 19. Meus irmãos, se alguém fazer voltar ao bom caminho algum de vós que se afastou para longe da verdade, saiba que aquele que fizer um pecador retroceder, quer dizer, voltar atrás, abandonar o seu erro, salvará a sua alma da morte e fará desaparecer uma multidão de pecados. Entendeu? Quer dizer, uma obra de caridade, evangelizar
ajudar as pessoas a retornarem para a verdade. É uma dessas obras, né? Entendeu? Uma obra de caridade, tá? Uma obra de misericórdia. Apagará, olha, salvará a sua alma e apagará uma multidão de pecados. Aqui, multidão de pecados, na verdade aqui, multidão das penas dos pecados, entendeu? Porque os pecados são apagados, a culpa dos pecados são apagados através das confissões. Por isso que falou ali, no versículo 16, o São Tiago disse, né? Confessai os vossos pecados uns aos outros. Tá lá. Confessai os vossos pecados. E como nós vimos ontem, quem tem a autoridade e o poder de Deus para absolver dos pecados são os sacerdotes. Portanto, mas a caridade é realizada, o bem realizado em favor do outro, ele é indulgenciado. Ou seja, através da caridade, da oração, da penitência, das obras de misericórdia, nós alcançamos então remissão para as penas devidas aos nossos pecados. Então, aqueles que não pagam, não fazem oração suficiente, aqueles que não fazem penitência, aqueles que não fazem caridade suficiente, que não satisfazem, vamos dizer assim, que não reparam suficientemente as penas devidas aos seus pecados, entendeu? Eles irão para o purgatório. Irão e não sairão de lá até ter pago até o último centavo. Então, na verdade, as pessoas que vão para o purgatório, elas se salvaram. São pessoas que se salvaram, entendeu? Aqueles que vão para o purgatório, na verdade, eles morreram na graça de Deus. Eles morreram na graça de Deus. Não morreram em pecado mortal. Quem morre em pecado mortal vai para onde? Para o inferno, entendeu? Então aqueles que vão para o purgatório, eles morreram na graça de Deus, na amizade com Deus, mas não fizeram orações, caridade, penitência suficiente para reparar as penas devidas aos seus pecados. Não fizeram na terra, porque não rezavam muito. É o tipo de pessoa que às vezes tem preguiça de rezar, reza pouco, não reza o terço todo dia, às vezes não faz caridade suficiente, não paga dízimo, entendeu? Então assim por diante. Vai ter que... quem é caloteiro aí que não paga dízimo vai ter que ficar no purgatório um bom tempo, viu? Até ter pago até o último centavo. Tá achando? É coisa séria. Por isso que eu falo para vocês. Obedeça os mandamentos, viu? Entre os mandamentos está lá, pagar o dízimo. Tá? Então veja. Vocês entenderam o purgatório. Olha só. Vamos abrir lá no capítulo 5 de São Mateus. Capítulo 5 de São Mateus. Do Evangelho escrito por São Mateus. Capítulo 5, versículos 23 seguintes. 23 seguintes. Aí você coloca aí, purgatório. Acharam? Então, eu vou ler. Jesus explicando aqui, a respeito da necessidade de estar sempre bem com os irmãos. Se estás, portanto, para fazer a tua oferta diante do altar, e te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vem fazer a tua oferta. Olha só, hein? O pessoal que fica aí virando a cara para os outros, vai ver o que vai acontecer. Jesus não aceita a oferta daqueles que têm inimizade com os outros. Olha aqui, aqui que vem falar sobre o purgatório mesmo. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás em caminho com ele. Enquanto estás em caminho, quer dizer, enquanto está aqui, na terra. Entendeu? Para que não suceda que te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao seu ministro, e sejas posto na prisão. Em verdade te digo, dali não sairás, antes de teres pago o último centavo. Está entendendo? Dali não sairás, antes de teres pago
até o último centavo. Jesus está falando do inferno? Está falando do inferno? Por que ele não está falando do inferno? Porque desse lugar aqui a pessoa vai sair. Do inferno alguém sai? Por que não sai? Jesus disse que é eterno. Jesus está falando do céu aqui? Por que não está falando do céu? Porque no céu ninguém paga nada. No sentido, no céu ninguém paga pena nenhuma. Aqui ele está falando de um estágio, entendeu? De purificação, tá? Antes de entrar na vida eterna. Ele está dizendo, entra em acordo com teu irmão enquanto estás encaminhada. Entra em acordo com teu irmão enquanto estás encaminhada, para que não aconteça que ele te entregue o juiz, e o juiz te entregue ao algoz, né? Aquele que aplica a pena. E desta forma sejas posto em prisão. Prisão, aqui o purgatório é comparado com uma prisão. Olha, em verdade te digo, dali não sairás antes de teres pago o último centavo. Então ele está falando de um lugar aonde a pessoa ela vai pagando a pena até chegar ao último centavo. Quer dizer, até purificar tudo que tem. Está entendendo? Então esse estágio de purificação a igreja chamou depois de purgatório. Está entendendo? Então não é inferno, porque inferno é para sempre, é eterno. Também não é céu, porque no céu ninguém paga pena nenhuma. Entende? Depois que a pessoa purifica toda a pena, aqueles que estão no purgatório, é que eles irão ao céu. Mas, olha, prestem bem atenção num detalhe. O que nós temos para fazer, para reparar as penas, o que nós pessoalmente podemos fazer, é enquanto nós estamos encaminhada. Encaminhada, entendeu? Encaminhada. Igual Jesus fala aqui. Enquanto estiveres encaminhada, enquanto nós estivermos na terra, aqui na terra, nós podemos ganhar méritos para o céu, ou podemos reparar, podemos então ganhar indulgências para pagar as penas devidas aos nossos pecados. Enquanto... Nenê, senta. Vem. Isso, fica aí. Então, enquanto nós estamos encaminhada, porque quando nós morremos, acabou o tempo de adquirir méritos, acabou o tempo de adquirir indulgências. Por isso a pessoa que morre e se salva, mas vai para o purgatório, entendeu? Ela depende totalmente das orações das pessoas que estão aqui na terra. As almas do purgatório não podem fazer nada por elas mesmas. Nada, absolutamente nada. Elas dependem das orações. Nós é que temos que alcançar, ganhar indulgências e oferecer por elas, entendeu? Daí como é importante oferecer as missas pelas almas, daí como é importante oferecer um terço, oferecer uma oração, entendeu? Oferecer um jejum, uma penitência, uma obra de caridade, oferecer pela libertação, pela purificação das almas do purgatório. Sabia? É uma coisa muito agradável a Deus. Porque aquelas que estão no purgatório, elas não podem fazer mais nada por elas. Veja, Jesus falou, enquanto estiveres encaminhada, entra em acordo. Porque se você chegar ao juiz, quer dizer, você morrer e for ser julgado, acabou. Aí você vai ser colocado na prisão. Aí de lá não sairás até ter pago o último centavo. Viu? Então, converte. Né? É isso. Agora vamos pegar lá. Um outro exemplo de oração da necessidade de rezar para a purificação dos mortos. Lá no Antigo Testamento, o livro de Macabeus. No Antigo Testamento, Macabeus. Deixa eu achar aqui o capítulo e o versículo. Capítulo 12, segundo livro de Macabeus, capítulo 12, versículos 43,
seguintes. 43 seguintes. Olha lá, eu vou ler. Aqui, para vocês entenderem o contexto. O povo de Deus, os judeus, né, o povo de Deus, eles tiveram uma batalha, uma guerra. E naquela guerra naquela batalha, morreram alguns dos soldados, entendeu? E aqueles soldados estavam com uns objetozinhos assim, consagrados debaixo da túnica, da roupa deles, consagrados aos ídolos. Eram homens bons, valorosos, mas tiveram essa superstição. Tiveram uma superstição, entendeu? Aí o que aconteceu? Então, aconteceu que o chefe deles, era Judas Macabeu, ele viu que eles tinham então cometido um pecado. Cometido então uma falha diante de Deus. Embora eram guerreiros valorosos, eram pessoas valentes, etc. Mas tinham cometido aquela superstição. Aí o que ele fez? Ele fez uma coleta em dinheiro e mandou para Jerusalém, a fim de que os sacerdotes, entendeu? Oferecessem sacrifícios e orações para aqueles que morreram. Olha, vamos ver aqui. Vamos ler então. Aí o que o Judas Macabeu fez? Em seguida, fez uma coleta, enviando a Jerusalém cerca de 10.000 dracmas. Dracmas era a moeda lá dos judeus. 10.000 dracmas, para que se oferecesse um sacrifício pelos pecados. Belo e santo modo de agir, decorrente de sua crença na ressurreição. Porque se ele não julgasse que os mortos ressuscitariam, teria sido vão e supérfluo rezar por eles. Mas, se ele acreditava que uma bela recompensa aguarda os que morrem piedosamente, era isto um bom e religioso pensamento. Eis porque ele pediu um sacrifício expiatório para que os mortos fossem livres de suas faltas. Entendeu? Para que servia aquele sacrifício, aquelas orações? Para que os mortos fossem livres de suas faltas. Tá? Aqui, note-se bem, não é quanto à culpa, mas quanto à pena, das penas, da pena do pecado que eles cometeram. Eles tinham que ser purificados. Então, a oração daqueles que estavam aqui na terra, oferecida pelos mortos. Então, a Bíblia diz que, olha, a Bíblia diz aqui, belo e santo modo de agir, decorrente de sua crença na ressurreição. Nós acreditamos na ressurreição? Sim ou não? Então, por isto, olha, porque se ele não julgasse que os mortos ressuscitariam, teria sido vão e supérfluo rezar por eles. Mas, se ele acreditava que os que morrem piedosamente, mas se ele acreditava que uma bela recompensa aguarda os que morrem piedosamente, era isto um bom e religioso pensamento. Eis porque ele pediu um sacrifício expiatório quer dizer satisfatório, para pagar as penas, né? A pena devido aos pecados, para que os mortos fossem livres de suas faltas. Entenderam? É por isso que nós, cristãos católicos, rezamos pelos mortos. Tá? Porque muitos dos nossos, a maior parte, na verdade, daqueles que morrem, na graça de Deus, vão para o purgatório. Olha, dos que morrem, uma parte vai para o inferno, a maior parte vai para o purgatório, e são poucos que vão direto para o céu. Porque o povo hoje, a maior parte, não gosta de fazer, não faz penitência, tem preguiça de rezar, entendeu? Então a maior parte vai pagar no purgatório. Agora, não pensem vocês que o purgatório é um bom negócio, não. Entendeu? Não pensem vocês que o purgatório é uma colônia de férias, não. É um recreio, uma coisa assim, não. O purgatório é terrível. O purgatório é fogo, entendeu? O purgatório, nesse sentido do sofrimento, é semelhante ao inferno. Semelhante ao inferno. Só que não é igual, por quê? Porque o inferno é para sempre, o inferno é ódio e desespero. O purgatório é sofrimento, é um grande sofrimento, mas não tem ódio e não tem desespero. Aqueles que estão no purgatório estão na graça de Deus. E eles sofrem na esperança. Existe ali o amor, mas existe um grande sofrimento. Existem graus diferentes também no purgatório, entendeu? Então, à medida que a pessoa vai purificando, ela vai ficando menos quente no purgatório, entendeu?
À medida eu vou dar aqui um exemplo. Dar um exemplo. Os santos, eles explicam assim. É como se fosse, vamos dizer assim, como se lá embaixo, tivesse lá no centro da terra o inferno. Só estou dando um exemplo. Né? Depois, mais em cima, está lá o purgatório. Então, está bem colado no inferno, entendeu? Então, é quente. Né? O lugar mais baixo do purgatório, vamos dizer assim. E à medida que a pessoa vai purificando, vai subindo, entendeu? Aí, então, vai saindo de perto do forno, né? Lá do caldeirão, né? Entendeu? E assim, até estiver perto do céu, quando ele vai para o céu, entra na glória de Deus, na visão beatífica. Mas o purgatório, ele é um estágio progressivo de purificação. À medida que a pessoa vai pagando, ela vai purificando, então ela vai sofrendo menos. Está entendendo? Portanto, está aí a prova do céu, do inferno, do purgatório, da necessidade de rezar pelos mortos, a fim de que eles sejam libertos das penas devidas aos seus pecados. Está bem? Pois bem, como eu disse, eu vou deixar agora um espaço para vocês perguntarem, um pouquinho mais de tempo. Né? A respeito dos temas. Aí pode entrar nos assuntos de hoje, ou de outros dias, outras coisas que eu não toquei, porque não dá tempo de falar tudo. Né? O que tem? O que tem a carta sobre isso? Depois eu vou falar. Padre, eu gostaria que o senhor explicasse. Se a gente fizer uma intenção de uma missa ou qualquer reza pela uma alma do purgatório, e se aquela alma já tiver alcançado a glória eterna, aquela penitência, aquela reza irá para quem? Deus, é interessante a pergunta. Se você reza por uma pessoa que morreu, pela alma do purgatório, né? Mas se ela tiver ido para o céu, ou tiver ido para o inferno, como é que fica a minha reza? Perde-se? Não. Aí Deus aplica, porque ela foi rezada pela alma do purgatório, Deus aplica a alguma alma do purgatório que estiver precisando. Entendeu? Não fica desperdiçado. Só um minutinho. Sim. E se confessar, mas no momento da morte, esta pessoa teve o juízo particular e se arrependeu, ela poderá ser salvada. Não, o arrependimento é só quando a gente está vivo. Depois que morreu não existe arrependimento. Mas o que pode acontecer, não é? O que pode acontecer é que no acidente, a pessoa teve um acidente ali, né? Normalmente, a maior parte das pessoas, elas têm alguns momentos ainda, nem que sejam uns minutos, sabe? A maior parte tem alguns momentos e que pode acontecer daquela pessoa, então, arrepender ainda. Por exemplo, a pessoa é atropelada, vamos dizer assim. Ela não morre imediatamente, né? Mas ela ali tem todo aquele traumatismo, aquela coisa assim, mas ela tem um pouco de consciência, se ela tiver ainda um pouco de consciência, a oportunidade de pensar, mesmo que os outros não percebam, e de pedir perdão a Deus, ela pode, não é que vai não, mas ela pode alcançar o perdão. Por isso que é muito importante, irmãos, nós rezarmos muito pelas pessoas, sabe? Porque há pessoas agonizantes, aquelas pessoas que naquele dia vão morrer, não é? Porque pelas orações das pessoas que rezam, mesmo aquele que não está vivendo habitualmente na graça de Deus, ela pode alcançar por uma misericórdia ainda a graça do arrependimento. Por isso que a gente nunca pode ainda perder a esperança. Mas as pessoas, vocês que estão aqui, irmãos, todos nós, quero dizer para vocês o seguinte: vocês não contem com isso, entendeu? Nós devemos ter esperança, mas não devemos contar com os meios extraordinários, não. Normalmente, do jeito que você vive, você morre. Se você vive na graça de Deus, unido a Deus, você morre unido a Deus. Entendeu? E se salvará. Se você vive longe de Deus, no desprezo dos mandamentos de Deus, não confessa, não comunga, etc., você morre assim também. Normalmente. Pode acontecer, essa misericórdia que estava dizendo, a pessoa ter um momento ali ainda, antes da morte, de arrependimento e se salvar. Pode acontecer, mas é um meio extraordinário. Para quem quer ir para o céu, não deve ficar dependendo disso não. Quem quer ir para o céu, viva sempre na graça de Deus. Padre, Cadê? a morte de Lázaro, o senhor falou uns dias aí atrás que foi um reavivamento, porque Sim. Jesus ainda não tinha ressuscitado. Sim. E aqui no 2 Macabeus, capítulo 12, versículo 44, fala que eles já estão aguardando a ressurreição. Sim. E, no entanto, Jesus ainda não tinha nem nascido. Sim, mas a ressurreição, ontem expliquei.
A ressurreição refere-se ao quê? A ressurreição refere-se ao quê? A glorificação do quê? Do corpo. Expliquei isso antes de ontem, quando eu falei dos santos. A ressurreição refere-se à glorificação do corpo. Não se refere à salvação da alma. A alma, ela vai ser salva ou condenada no momento em que nós morremos. Então, aí o dos Macabeus está falando aí, né? Eles ofereceram um sacrifício expiatório porque acreditavam na ressurreição. Acreditavam que um dia eles iriam a ressuscitar, entendeu? Então, a ressurreição refere-se para a vida eterna. No caso de Lázaro, a gente fala ressurreição, mas a linguagem não é correta. É reavivamento. Ele foi reavivado. Porque ressurreição significa para a eternidade. É referente ao corpo, mas para a eternidade. A nossa ressurreição será que dia? A ressurreição, no caso do nosso corpo, será que dia? No juízo final, entendeu? No último dia, no juízo final. Naquele que a gente estava lendo agora, lá em São Mateus, no capítulo 25. Então, ali haverá a ressurreição dos corpos. Ou para a glória, o céu, ou para o inferno. Então, irá se unir o nosso corpo, irá ressuscitar, irá sair do pó, aonde ele se meteu, aonde ele estiver, o nosso corpo irá recompor-se, irá ser glorificado no sentido assim, melhor falando, irá ser transformado num corpo que não morre, que não envelhece, que não pega doença, entendeu? E se unirá à nossa alma e gozará para sempre da felicidade eterna, ou sofrerá para sempre os tormentos do inferno, conforme cada um viveu, conforme cada um recebeu, certo? Padre, em relação ao perdão dos pecados e o pecado contra o Espírito Santo, queria que o senhor explicasse melhor. Pecado contra o Espírito Santo. Jesus falou sim que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão, nem neste mundo nem no outro. Mas o pecado contra o Espírito Santo, ele sempre tem um elemento de insistência, de perseverança no pecado, entendeu? Existem 6 pecados contra o Espírito Santo. Vocês sabem quais são? Vamos ver se eu lembro aqui de todos. Presunção de salvar-se sem merecimento. É a pessoa que fala, estou salvo, né? Eu estou salvo. Presunção de salvar-se sem merecimento. É presunçoso quem fala que já está salvo. Esse é um pecado contra o Espírito Santo. Presunção de salvar-se sem merecimento. Negar uma verdade conhecida como tal. Uma pessoa que sabe, por exemplo, vou dar aqui um exemplo. Uma pessoa que sabe que a Igreja Católica é a única igreja verdadeira. Aí porque brigou com o padre, porque fez uma coisa ou outra, vai para a Igreja Protestante. Mas ele sabe que a Igreja Católica é verdadeira, ele sabe que a Nossa Senhora é santa, e de repente ele, por raiva da religião, por causa de uma pessoa ou de outra, começa a falar mal de Nossa Senhora. Essa pessoa peca contra o Espírito Santo. Se ela morrer daquela forma, ela não terá perdão. Entendeu? É um pecado contra o Espírito Santo. Então, olha, presunção de salvar-se sem merecimento. Negar uma verdade conhecida como tal. Ter inveja das graças que Deus dá a outra pessoa. Também é um pecado contra o Espírito Santo. Depois, a obstinação no pecado. A impenitência final. E faltou uma. Qual é? Impenitência final e... Estou esquecendo. Primeiro, presunção de salvar-se sem merecimento. Segundo, é a pessoa negar uma verdade conhecida como tal. A pessoa negar uma verdade que ela sabe que é verdade. Entendeu? Uma pessoa que chegou ao conhecimento de uma coisa que é verdadeira e nega aquela verdade. Está entendendo? Então, é um pecado contra o Espírito Santo. Depois, ter inveja das mercês, das graças que Deus dá a outra pessoa. Também é um pecado contra o Espírito Santo. 3, não é? Depois, a impenitência final. E depois, a obstinação no pecado. A impenitência final, o que é? É uma pessoa, por exemplo, que está ali morrendo. Ela tem a oportunidade de receber o sacerdote, entendeu? Ou de arrepender-se dos seus pecados. E ela diz, não quero saber. Não quero saber. É um pecado contra o Espírito Santo. É uma coisa muito triste. Uma vez eu vi uma pessoa assim. A pessoa estava morrendo, consciente, mas agonizando, mas consciente, entendeu? Tem a oportunidade para poder confessar-se, para poder então redimir-se, sabe? Não quero saber de padre não, etc.
não quer saber de Deus. Impenitência final. Né? Tá? E a obstinação no pecado, o que é a obstinação no pecado? A obstinação no pecado é a pessoa que não quer mudar. É a pessoa que sabe que está errado, é consciente que está errado, mas não quer mudar. Aqui aplica-se muito esse tipo de pecado contra o Espírito Santo. Olha, presta muita atenção, é coisa muito séria, hein? Pessoa que está vivendo amaziado. Pessoa que está vivendo em pecado e não quer mudar. E não, olha, tem pessoa que pode casar, não quer casar. Tem pessoa que está vivendo assim, é desimpedido, não quer continuar vivendo assim. Sabe que está em pecado, sabe que está vivendo contra a lei de Deus, mas não quer mudar. A pessoa que vive assim e morre assim, vai direto para o inferno. Entendeu? De cabeça para baixo, como diz Frei Damião. Por quê? Porque não quer mudar. É diferente daquele que se esforça para superar a condição de pecado. Entendeu? Coisa séria. Faltou um. Deixa eu ver aqui. Os irmãos, qual que é? Qual que faltou? Hã? O irmão tem aqui um livrinho aqui. Minha cabeça que está falhando aqui. Desesperar da salvação. Desesperar da salvação. Desesperar da salvação. São os 6 pecados contra o Espírito Santo. Isso aqui é catequese, hein? Tem que saber essas coisas. 6 pecados contra o Espírito Santo. Então, o desespero da salvação. É a pessoa que perde a esperança de se salvar. Que não quer. E tem pessoas que entram no escrúpulo. Ou então, eu sou pecador mesmo, etc. Eu não vou para o céu. Então, e que despreza a misericórdia de Deus, entendeu? Despreza a misericórdia de Deus, que despreza o amor de Deus, que despreza a graça de Deus. Deus nunca desiste de nós. Nunca. Até o último momento Deus está tentando nos salvar. É a pessoa então que despreza a Deus. Por isso que eu falei que quem vai para o inferno é um campeão. Porque ele resiste a Deus, ele não quer Deus. Né? E olha, não pense que são poucas as pessoas assim, não. São muitas as pessoas assim, sabe? Que conscientes da verdade, conscientes da vontade de Deus, não querem fazer aquilo que agrada ao Senhor, não querem deixar o pecado. Como é que pode salvar a pessoa assim? E tem muita gente nessa situação, infelizmente. Padre Rodrigo. Cadê? Dela. Ali. Veja mesmo. Na Bíblia do protestante, Sim. existe o livro de Macabeus? Não tem. Não existe, né? Não existe. Por esse motivo, eles não se preocupam em fazer ou oferecer sacrifício pelos mortos. Não, mas não é Correto. por isso, porque você pode chegar. Eu dei aqui 2 passagens bíblicas, mas você pode chegar, é uma conclusão lógica, entendeu? Da existência do purgatório através dos próprios dados bíblicos. Porque uma pessoa, por exemplo, que cometeu uma falta leve, por exemplo, teve uma rixa com o irmão, não teve ódio, não, mas teve uma rixa, teve aquele orgulho assim, né? E a pessoa morreu com aquilo. Ela não vai para o inferno por causa daquilo, se tiver só aquilo lá, né? Se tiver pecado mortal, é claro. Mas por causa daquilo, a pessoa não vai para o inferno. Mas ao mesmo tempo, lá no livro de Apocalipse, deixa eu ver se eu lembro aqui. Essas coisas que eu falo para vocês é tudo da cabeça, entendeu? Então tem coisa que de vez em quando eu esqueço. No Apocalipse fala assim que nada de impuro entra no céu. Nada de impuro entra no céu. Quer dizer, a pessoa ela não vai para o inferno porque ela deu uma má resposta no irmão, vamos dizer assim. Né? Ou então, sei lá, estava ali com indiferença com o outro. Indiferença que eu estou dizendo é ódio, não. E nem aquela aversão, não. Mas maltratou alguém. Ela morre ali sem ter que reparado aquilo. Ela não vai para o inferno por causa disso. Claro que não, entendeu? Porque isso não é um pecado mortal. Mas ao mesmo tempo, ela também não pode entrar no céu. Porque diz o Apocalipse que nada de impuro, ainda que seja uma coisa leve, nada de impuro entra no céu. Então, para onde é que vai essa pessoa? Ela tem que purificar. E como ela não teve tempo aqui, ou ela não fez o suficiente, ela tem que entrar num estágio de purificação. Então você pode, de fato, chegar à conclusão da existência do purgatório, da necessidade do purgatório, entendeu? Mesmo sem essa passagem do livro de Macabeus, por aquilo que Jesus fala em São Mateus, por outras passagens que há também na Sagrada Escritura, entendeu? E pela própria lógica. Então você chega. Então o que acontece com os protestantes é a falta de fé mesmo. Entende? A heresia obscurece a inteligência e enfraquece a razão também da pessoa. Sabe? Oi. Aí vai ser crente.
Ô, padre, Cadê? olha, Fala. olha, a pessoa é católica, tá certo? Sim. Já foi batizado. Sim. Aí depois de qualquer motivo vai ser evangélico, né? Sim. Então vai ser batizado outra vez. E o batizado é só um, certo? Sim. E então como é que fica essa pessoa? Vai para o inferno, vai para o céu? Porque ele só aceita de ser batizado nas águas dele. As águas da gente não serve, né? Explica aí para ver se eu entendo, por favor. Obrigado. Uma vez eu conheci um que tinha passado por 5 batismos. 5. Então, não vale, é inválido, entendeu? É inválido aquele batismo. Olha, há um só Senhor, há um só batismo, vai dizer São Paulo. Um só Senhor, um só batismo. É aquele que nosso Senhor Jesus Cristo deixou. Portanto, a pessoa que foi batizada, ela não pode ser batizada de novo. E olha, até vou dizer para vocês, o batismo dos protestantes, da maior parte deles é válido, sabia? O batismo dos presbiterianos, dos luteranos, o batismo dos metodistas, dos batistas, inclusive dos pentecostais, dessas igrejas mais antigas, um pouquinho dos pentecostais, também é válido. Por exemplo, se uma pessoa da Assembleia de Deus, vamos supor assim, se ela se converte e volta e vem para a igreja católica, ele nasceu lá, ele nunca tinha sido católico, mas foi batizado lá, entendeu? Na Assembleia de Deus, batizado nas águas lá na Assembleia de Deus. Se ele vem para a igreja católica, ele não será batizado de novo. Ele não pode ser batizado de novo, entendeu? Então, não pode. Ele apenas vai renunciar à heresia, renunciar às falhas do protestantismo e vai rezar o credo. Vai fazer a profissão de fé, dizendo, eu creio em todas as verdades da fé, eu creio na Santa Igreja Católica, etc. Repetir o credo, entendeu? Então, nós, cristãos católicos, nós não batizamos, a igreja não batiza, porque não pode, entendeu? Uma pessoa que já foi validamente batizada, entendeu? Não pode. Agora, é porque eles acham-se os santos e os puros. Para eles, os católicos são impuros. O nosso batismo para eles não vale. Então o que acontece? Para eles, nós, na verdade, somos todos pagãos. Nós não somos filhos de Deus. Então o que eles fazem? Quando alguém vai para lá, alguém da igreja, que foi da igreja católica, que foi batizado na igreja católica, passa para lá, eles batizam de novo. Porque eles consideram-nos, a nós, pagãos, entendeu? Quando, na verdade, quem se afastou da verdade foram eles. Entende? Então, deixa eu só responder aqui essa pergunta. Um minutinho. Li o livro que o senhor tem indicado. Gostei bastante, mas algo me deixou de dúvida. Ela relata que quem comete suicídio está no purgatório. Eis a minha pergunta. Como alguém que não teve tempo de se arrepender, não faz confissão, pode não estar no inferno? Ele está falando da Glória Polo. Um livro que eu tenho sempre, esse livro aqui, ó. Eu tenho esse livro aqui, O Testemunho da Glória Polo. Ela fala que muitas pessoas que cometeram suicídio estão no purgatório. E de fato, eu já expliquei isso aqui também, que a maior parte daqueles que suicidam, há aqueles que vão para o inferno, mas a maior parte deles vão para o purgatório, sabia? Porque aqueles que chegam a cometer um suicídio, a maioria deles entra num estado de desespero, num estado assim perde o domínio de si, sai de si, sabe? Faz uma grande besteira. E olha, e sem dizer o seguinte, a boa parte deles também, isso é relatado inclusive por psicanalistas, por psicólogos, a boa parte daqueles que se suicidam, a maior parte deles não morre imediatamente não. A maior parte deles ainda agoniza, uns enforcados, outros bebem veneno, né? Outros dão um tiro, etc, uma coisa assim. Mas a maior parte deles ainda tem um tempo. E a maior parte deles se arrepende de ter feito aquilo lá. A maior parte deles se arrepende de ter atentado contra a vida. Lembro-me aqui um caso de uma pessoa, até foi uma pessoa meio aparentada minha. Então, ele tomou o veneno, né? E depois, que loucura que eu fiz, né? E ficou morrendo pedindo perdão, assim, sabe? Durou poucos minutos, mas ainda viu, ele fez uma besteira, foi um momento de desespero, né? Fez aquela loucura, arrependeu-se. Então, a maior parte das pessoas, elas chegam de fato a arrepender daquela loucura que fez, entendeu? E outros realmente não tinham, estavam totalmente fora de si. Então, por isso que a maior parte vai para o purgatório. Nunca direto para o céu, isso não. Mas a maior parte vai para o purgatório, entendeu? Porque chegam realmente a arrepender do ato que fizeram. Olha, a misericórdia de Deus é muito grande. Claro que a gente nunca deve abusar da misericórdia de Deus, mas é muito grande, sabe? E até para com essas pessoas que cometeram esses atos de maluquice contra si mesmos.
Ô padre, Cadê? a minha pequena pergunta, e com certeza vai esclarecer bastante gente, é referente ao dízimo. É bíblico, isso é verídico. Agora, há uma necessidade de estipular porcentagens, valores, tipo assim, 10%, 15%, etc. Olha, a palavra dízimo, a própria palavra significa 10ª parte, entendeu? Na verdade, a Igreja Católica, ela não estabelece porcentagem. Agora, biblicamente, se a gente quiser assim, ser fiel àquilo que a Bíblia fala, é isso, é 10%, entendeu? Agora, mas se eu pagar 5%, se eu pagar um pouco mais ou um pouco menos, entende? Não serei eu, nem ninguém vai julgar, né? Vai depender da consciência da pessoa. O 10% é o que a Bíblia fala, né? Que é algo que é razoável. Razoável, entendeu? Algo assim que é razoável, é aquela 10ª parte. Né? Então, dízimo de fato significa 10%. Agora, eu posso pagar menos do que isso? Pode. Conversa com o sacerdote, explica a situação, se for o caso. Né? Então, posso pagar mais do que isso? Pode, claro, se quiser, bem-vindo. Né? Então, mas a parte é razoável. Uma pessoa que ganha R$500, tira 50, sobra 450. Entendeu? Então, não é uma parte pequena em relação ao todo, né? Não é algo que desfalca tanto. Que na verdade também o dízimo ele não pertence à pessoa. O dízimo ele pertence a Deus. Ele não pertence à pessoa. Ele pertence a Deus. E a pessoa ela tem que devolver, entregar aquilo que pertence a Deus para a obra de Deus. No sentido assim, para a evangelização. A gente vê os missionários passando tanta dificuldade. As próprias comunidades, aqui mesmo. Aqui, ó. Aqui tem que ser construída uma igreja bastante grande. Tem que ser feita tanta coisa. E tá aí. A dificuldade, que não tem recursos. Entendeu? E se os católicos daqui fossem infiéis, construiria essa igreja, uma grande igreja, bonita igreja, em menos de um ano. Sabe? Menos de um ano. Se o pessoal simplesmente fosse fiel. Então, dízimo significa 10%. Mas se alguém pagar menos, peca. Olha, vai na consciência da pessoa, né? Aí vai depender. Mas seria bom que sempre cada caso particular se orientasse com o padre. Bom? Padre Rodrigo. Sim. É sobre uma passagem de Apocalipse 14 que os testemunhos de Jeová se apegam muito sobre esses 144 mil que não são contaminados, mulheres são virgens. Queria esclarecimento sobre isso. Bom, muito bom. Aqui na região não sei se tem muitos testemunhos de Jeová. Hoje eu vi uns andando por aí, uns americanos, né? Sempre de 2 a 2. Então, é o seguinte, deixa eu explicar aqui então. Aqui na Bíblia, aqui eles são mormons, é verdade. Testemunho de Jeová eu não vi aqui não, mas deve ter, né? É igual tiririca, né? Praga pega em todo canto, né? É assim. Ó, atenção, no capítulo 14, vai dizer assim, né, que herdarão, o seguinte, eu vi ainda o cordeiro que estava de pé, etc, etc, e fala sobre 144 mil pessoas que traziam escritos na fronte o nome dele, do cordeiro, né, e de seu pai, né. Ouvia, entretanto, um coro celeste, etc. Então, que os testemunhos de Jeová falam o seguinte, que muitos se salvarão, mas que vão reinar com Cristo é só 144 mil. E claro que tudo testemunho de Jeová, né? O que eles não sabem explicar é o seguinte, porque eles são mais de 1 milhão, qual deles que vai ser escolhido? Porque eles são mais do que 144 mil já, né? Então, aí, até entre eles vai ter briga lá, né? Porque eles são mais de 1 milhão, o testemunho de Jeová que existe. E é só 144 mil que vai reinar com Cristo. Então ainda vai ter que sortear lá entre eles para ver quem que vai, né? Então, agora, como é que é? Mas você está falando aqui que 144 mil reinarão com Cristo. Foram resgatados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois são virgens, etc, etc. Aqui já exclui muitos deles, porque a maioria deles são casados. Entendeu? Quer dizer, quase, eles são todos casados, não existe entre eles celibatários. Então, se são casados, não são virgens, evidentemente. Entendeu? Já excluiria. Mas os 144 mil, os números na Bíblia, especialmente no Apocalipse, eles têm um significado. Entende? Não devem ser interpretados literalmente. Eles têm um significado. O que é 144?
144 é 12 vezes 12. O que lembra vocês 12 vezes 12? O que lembra vocês o número 12? As 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Jacó, de Israel. E também os 12 apóstolos. Lembram que Deus formou o seu povo a partir das 12 tribos. A partir das 12 tribos, entendeu? Ele escolheu Abraão, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Jacó é Israel, é sinônimo. Jacó e Israel são a mesma pessoa. Jacó gerou os 12 filhos, dos quais formaram as 12 tribos, dos quais se formou o povo de Deus. As 12 tribos de Israel, as 12 tribos de Jacó. Agora, é interessante que Cristo, quando ele quis formar um novo povo de Deus, quantos apóstolos que ele escolheu? É justamente. Então, o novo povo de Deus é formado a partir de 12 apóstolos. Então, indica também que ele estava formando um novo povo de Deus. Então, quando fala aqui 144 mil significa 12 vezes 12. Significa gente de todas as tribos. De todas as tribos, entendeu? De todo o povo de Deus. Não é um número apenas 144 mil. Apenas um indicativo de que o povo de Deus que se multiplicou em tantos cantos, de todas as raças, de todas as línguas, irão participar ali do triunfo do Cordeiro de Deus, entendeu? Então, o número é simbólico. Não deve ser tomado ao pé da letra. Ele é simbólico, para indicar uma grande multidão. Entendeu? Sim. Deixa eu falar aqui. O povo vive falando no 666, dizendo que é o nome da besta fera. O que é que o senhor me diz disso aí? O 666 é o número da besta. Agora, tem uns besta por aí que fala que o Papa é a besta, né? Não? Mas besta é quem fala isso, né? Não? Entendeu? Então, sim, eu vou explicar. O número da besta, 666. Como é que é isso? Então, naquele tempo em que o Apocalipse foi escrito, vocês sabem que o Apocalipse, o último livro da Bíblia, o livro da Revelação, foi escrito por São João. Aliás, lembrando aqui alguém tinha me pedido, São João, existe dois Joões, né? Existe o São João Batista, primo de Jesus, filho de Santa Isabel, filho de Santa Isabel e São Zacarias, que foi o precursor, o profeta, que preparou o caminho do Senhor. Esse foi São João Batista, que teve a sua cabeça cortada. E existe o São João Evangelista, que é um dos apóstolos, né? Este São João Evangelista, um dos apóstolos, que era o mais jovem, que era aquele que estava com a cabeça reclinada no coração de Jesus, no peito de Jesus, na última ceia. Que era o discípulo que Jesus amava, que foi aquele que recebeu a Nossa Senhora no momento da cruz, que Jesus entregou a igreja aos cuidados de Maria e entregou a Santíssima Virgem aos cuidados do apóstolo. Este São João Evangelista, que recebeu Nossa Senhora, ele foi o último apóstolo a morrer. Ele morreu com aproximadamente uns 100 anos, ou talvez um pouco menos, um pouco mais. Mais ou menos isso. Ele escreveu o livro do Apocalipse, por volta do ano 95, mais ou menos, na ilha de Patmos, na Grécia, aonde ele estava prisioneiro, entendeu? E onde ele foi muito torturado. Então, na ilha de Patmos, ele escreveu o livro do Apocalipse. E naquela época, por que ele estava prisioneiro? Porque os cristãos, naquela época, estavam sendo perseguidos. Já ouviram falar de Nero, né? Nero, o louco, que colocou fogo em Roma e colocou culpa nos cristãos. Nero, que pegava os cristãos, amarrava nos postes assim, passava piche, betume, né? Petróleo, e botava fogo, entendeu? E ficava tocando a lira dele, enquanto os cristãos morriam queimados ali. Entende? O Nero, que era um louco, né? Então o Nero, ele mandou perseguir e matar os cristãos. Então era uma época de grande sofrimento. Se vocês lerem o Apocalipse, vocês vão ver que aquele que fala, que é nosso Senhor Jesus Cristo, em muitos lugares, fala muito da perseverança, quando escreve as 7 igrejas, por exemplo, né? As cartas às 7 igrejas. Então, ele vai falar da perseverança, da necessidade de ser fiel, etc. Então, eles estavam vivendo num tempo de perseguição.
como ele estava escrevendo e tinha ali a vigilância de muitas pessoas, né? Dos guardas romanos, ele não podia escrever o nome do imperador. Então ele escreveu em código. Então era César Nero. O nome César Nero, entendeu? Na língua grega, juntando as letras, entendeu? As letras do número, do nome dele, dá 666. César Nero. Refere-se ao imperador. Ele vai dizer assim, olha, porque a besta é o número de um homem. Aí ele vai falar, quem tem a inteligência, calcule. O seu número é 666. Então, era um código, entendeu? Para designar aquele que estava perseguindo e matando os cristãos. Está entendendo? Então é isso. É o número de um homem que já viveu, na verdade. Né? E já passou. Tá? Quem quer aplicar isso aí? Interessante que a pessoa que inventou isso foi uma adventista. Uma adventista, entendeu? Esta mulher que fundou a igreja adventista. Sim. Ellen G. White. Ellen G. White foi quem inventou isso aí. Mas interessante que juntando as letras do nome dela dá 666 também. Da que inventou isso. É interessante, né? Como que Deus faz a serpente provar do seu próprio veneno. Aqui inventou isso do Papa, né? Ela inventou esse negócio aí do Papa. O Papa é a besta. Mas o nome dela também, as consoantes do número dela juntado, dá 666 também. O pessoal fala, os protestantes assim, os ignorantes, porque quem tem um pouco de instrução não fala isso não, né? Mas os protestantes ignorantes, que não são poucos, entendeu? Então, fala assim, porque tem lá no chapéu do Papa, né? Tem lá escrito lá meia. Que loucura que é essa, entendeu? Mas, onde é que tá? Onde é? Mostra para mim alguma vez, né? Tá na chapéu na mitra, né? Então, são essas estúpidas. Tem coisa, gente, olha, que não vale a pena. Você tem que simplesmente ignorar, sabe, e sair de perto. Senão você briga. Porque é tanta coisa estúpida, tanta coisa assim, sem sentido, tanta coisa assim, realmente insensata, que o melhor é sair de perto. Senão a gente acaba brigando, tá? No que ficou um pouco atrás, devido a perguntas, então eu perdi sobre o assunto do... Nossos protestantes, eles afirmam estarem salvos, né? Como é que fica com relação a um dos pecados contra o Espírito Santo? Se eu afirmo, já está salvo, né, lavado no sangue do Senhor, como é que o senhor explicaria isso? Aqui ele está falando assim, a questão, se é um pecado contra o Espírito Santo, a presunção de salvar-se sem merecimento, como é que explica isso aí? O problema é o seguinte, a questão é a seguinte, os protestantes, a maior parte deles, falam isso por muita ignorância, entendeu? Falam por ignorância, então, eu quero crer, né? Pode ter aqueles que falam por malícia realmente, e certamente haverá, mas a maior parte é de pessoas simples, e que fala isso porque os pastores falaram, repete aquilo que os pastores disseram, entendeu? Então, na verdade, são pessoas que na sua simplicidade repetem doutrina que eles não têm conhecimento do que é. Alguém disser assim, olha, eu já estou salvo. Uai, como é que é? Estou salvo. Como é que é isso? Já estou salvo. São Paulo, que é São Paulo com toda a santidade daquele homem, o maior missionário de todos os tempos, São Paulo, ele dizia assim, olha, a minha consciência de nada me acusa, mas nem por isto considero-me justificado. São Paulo dizia isso, a minha consciência de nada me acusa, mas nem por isto eu me considero justificado. Eu corro rumo ao prêmio, a fim de não ficar para trás. Ele dizia, eu vou me esforçar de alcançar o céu, de alcançar a salvação, entendeu? São Paulo dizia isso. Como é que uma pessoa que está ainda, vamos dizer assim, cheio de tantos defeitos e erros, né, que não tem a intimidade com Cristo como tinha São Paulo, vai dizer então que está salvo? Mas o que eu repito, eu penso que, o que eu vejo, né, é que a grande parte fala isso realmente por ignorância. Realmente não tem. É aquilo que Jesus falava, olha, perdoai, Senhor, não sabe o que fala, sabe? Não sabe o que está dizendo, a pessoa que diz uma coisa dessa. Porque, olha, qualquer um de nós, vocês, entende? Se nós não perseverarmos até o fim, nós podemos nos perverter. Eu estou aqui pregando para vocês, Deus o livre, né? Que Deus me dê a graça da santidade. Eu quero ir para o céu, sabe? Porque eu acredito em Jesus Cristo, acredito na Sagrada Escritura, em tudo que Jesus ensinou. Acredito profundamente. Agora, se eu não buscar a vida de santidade,
a oração. Eu posso me perverter, entendeu? Eu posso me perverter. Houve gente muito melhor do que eu, muito melhor do que qualquer um de nós, que se perverteu. Judas andava com Jesus. Ele não se perdeu, sabe? Ali. Então, ninguém pode dizer eu estou salvo. Ninguém pode dizer eu estou salvo. Porque a pessoa ela pode cair, se ela não vigiar e não orar, ela pode cair em pecado, pode cair em desgraça a qualquer momento, entendeu? Então ninguém pode dizer eu estou salvo. Então a pessoa, ela tem que dizer, olha, com a graça de Deus eu me salvarei. Aí sim a gente pode dizer, com a graça de Deus me salvarei. A pessoa pode dizer assim, olha, eu estou vivendo em Cristo, eu estou me esforçando de viver na graça de Deus, estou me esforçando de viver unido a Jesus, e espero me salvar, com a graça de Deus. Isso sim a pessoa pode dizer, mas dizer eu estou salvo, mas se está salvo não precisa mais de Deus então, né? Então, aí isso é uma presunção. É errado dizer isso, claro. Ninguém pode dizer isso não. Ok, padre. Sim, diga. Com relação à pessoa que morre, certo? E os familiares doam os órgãos. O que a igreja tem a dizer com isso? A igreja diz que pode-se fazer a doação dos órgãos. Estou falando em familiares que morrem, e as pessoas que morrem e os familiares doam os órgãos. É um ato de caridade, entendeu? A única coisa que tem que se certificar direitinho a família é se realmente houve a morte, né, direitinho. Porque existe também uma máfia por aí, viu? Que desliga o negócio lá, poder pegar. Então, só a única coisa que tem que certificar é isso, que realmente a pessoa morreu, né? Então, pode doar, não há problema não, tá? Padre, eu queria que o senhor esclarecesse, voltando um pouco a respeito do batismo. Sim. Porque os protestantes, eles falam que o nosso batismo não é válido porque a criança não tem entendimento. E eles dizem que Jesus foi batizado com 33 anos. O que é que a igreja fala a respeito disso? Muita boa questão. Então, e é uma questão que muitos católicos ficam, né, sem resposta. Jesus foi batizado com 30 anos, 33 não, com 30, e a criança não tem pecado, então, batismo do católico, logo não tem entendimento, a criança ela não sabe o que está fazendo, então não é válido. Então, primeira coisa, vamos a respeito do batismo que Jesus recebeu. Jesus, ele é Deus, certo? Ele precisava ser batizado? Ele recebeu o batismo de quem? O batismo de João Batista é o mesmo batismo que Jesus instituiu? O batismo de João Batista era um batismo para quê? Para o arrependimento. Isso significa o quê? Se era para arrependimento, tem que ser só para adulto, né? É pessoa que tem consciência do seu pecado, certo? Tanto que a Bíblia fala que iam a ele multidões. Então, que confessavam seus pecados e recebiam batismo. Mas o batismo de João Batista é um. João Batista mesmo não falou? Olha, eu vos batizo com água, mas virá aquele que existe antes de mim, que é maior do que eu, que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Não foi isso que João Batista disse? Então, é igual o batismo de João Batista e o batismo de Jesus? De jeito nenhum. O batismo de Jesus não é simplesmente para o perdão dos pecados. É também. Mas, antes de tudo, o batismo que Jesus deixou é uma consagração a Deus. Entendeu? É uma adoção filial, como vai dizer São Paulo. É um meio pelo qual nós somos adotados. O batismo que Jesus deixou é diferente do batismo de João. João batizava para o arrependimento. Olha, pega lá, vamos pegar eu queria não pegar muitas passagens, porque o tempo já está breve, mas vamos pegar lá. Esse aqui é importante, realmente vale a pena a gente pegar. Lá em São Mateus, no capítulo 28. Há outras passagens, mas vamos pegar aqui o São Mateus, no capítulo 28, versículo 18. São Mateus, bem no finzinho, 28, 18. Olha aí, Jesus ressuscitado, ordenando, enviando os apóstolos. Veja só, capítulo 28, versículo 18 seguintes. Eu vou ler. Mas Jesus, aproximando-se, lhes disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E depois ensinai todas as nações, batizai-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo.
Então Jesus mandou batizar todas as nações. Ele não fez nenhuma observação que deveria batizar só adulto, não. E o batismo que Jesus deixou foi aquele, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus deixou a maneira como deveria ser batizado, entendeu? Está aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está entendendo? Então, em primeiro lugar, você vai dizer, olha senhora, que nós cristãos católicos, nós seguimos o batismo de Jesus Cristo. Se vocês seguem o batismo de João Batista, vocês estão, vamos dizer assim, estão atrasados. Porque nós seguimos o batismo de Jesus Cristo. O batismo de João Batista realmente era na água, lá no rio, e era só para adulto. Mas o batismo de Jesus Cristo é o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para todas as nações, para todas as criaturas, todos os seres humanos, melhor falando, né? Sem exceção. Entendeu? Está aqui. Depois, mas a criança não tem entendimento. Isso aqui você não precisa da Bíblia para você argumentar. É o seguinte, uma vez veio uma protestante falar isso aí. Aí eu perguntei, a senhora ela estava com 2 crianças, são seus filhos? Sim. Eu perguntei, ela veio falar sobre a questão do batismo, que não era válido, etc. Né? Então, seus filhos, eles são vacinados? São vacinados. Tem certeza? Sim, são vacinados, eu vacinei. Então, e quando a senhora foi vacinados, eles eram bebês, a senhora perguntou para eles se eles queriam ser vacinados? A senhora perguntou para eles se eles queriam ser vacinados? Não, eles não podiam, é claro que não. Então, mas por que a senhora vacinou eles? Porque é importante, senão eles podiam ficar doentes, etc. Então, a mesma coisa. Se uma coisa é boa, a gente não precisa perguntar se quer não, entendeu? Então, a mesma coisa. Mesmo não tendo entendimento, sabendo que é uma consagração a Deus, nós podemos consagrar sim. Entende? Nós podemos e devemos consagrar. Se houvesse alguma restrição ao batismo de criança, Cristo teria deixado essa restrição. Entende? Se alguém falar assim, mas então me mostra na Bíblia onde é que Jesus manda batizar a criança. Aí você pode devolver a pergunta dizendo assim, me mostra na Bíblia onde é que ele proíbe batizar a criança. Pronto. Entendeu? Só isso, entendeu? Me mostra onde ele proíbe. Porque a gente pode mostrar as passagens aonde se deduz que é para batizar todos. Esta aqui, outra passagem, lá em Atos dos Apóstolos. Quer ver? Rapidão. Porque o tempo é breve. Tá. Só um minutinho. Atos dos Apóstolos. Quer ver? Deixa eu achar aqui. Atos dos Apóstolos. Quem achar primeiro? Pega lá São Paulo e Silas na prisão. Atos dos Apóstolos. Conversão de São Paulo. Então... 16. Deixa eu ver aqui. Sim, 16. Prisão de Paulo e Silas. Está lá. Eu vou contar aqui a história rapidinho. São Paulo e Silas foram presos. Entendeu? Foram presos. Aí o que aconteceu? O anjo de Deus abriu todas as portas da prisão. Aí o carcereiro, ele ficou apavorado vendo um negócio daquele, entendeu? Aí ele queria suicidar, porque se tivesse fugido os prisioneiros, ele ia morrer, iam matar ele. Então ele queria suicidar. Aí São Paulo gritou, homem, não te faças mal a ti, estamos todos aqui. Aí ele foi lá, viu aquilo lá, né, que estavam todos ali realmente, e depois ele foi, e São Paulo começou a evangelizá-lo, e ele acreditou em Jesus. Aí, aqui, essa pergunta aqui. Bem no finalzinho. Lá no capítulo 16, versículo 30. Depois os conduziu para fora e perguntou-lhes, senhores, que devo fazer para me salvar? Disseram-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua família. Entendeu? Aí daqui, anunciaram-lhe a palavra de Deus e ele e todos os que estavam em sua casa. Eles e todos estavam a ele e a todos que estavam na sua casa. Então, naquela mesma hora da noite, ele cuidou deles, lavou-lhes a ferida. Imediatamente foi batizado ele e toda a sua família. Ele e toda a sua família. Será que na família dele não tinha criança, não? Ainda mais naquele tempo que não tinha anticoncepcional nem nada. O povo tinha, né? Graças a Deus que não tinha. Então, foi batizado toda a família, entendeu?
Então, os adultos, as crianças, todos. Não está falando que foi batizado os adultos da família. Não, toda a família. Mas há outras passagens também que falam a mesma coisa, viu? Só o tempo, como é breve, não dá para falar tudo, né? Tá? Então, é isto que a gente deve dizer. Ficou claro? Cadê? Quem tinha perguntado? Ficou claro? Então, tá bom? Ixi, tem muitas perguntas. Não sei se eu vou conseguir. Então, se uma pessoa mata uma mulher e a mesma estava 6 meses grávida, depois pede perdão, parece que suicida ou foi alguma coisa assim. Mata a mulher que está grávida. Depois, segunda, pede perdão para a mulher e dá um tiro na cabeça. Mas o que a pessoa quer saber? Se salvou ou não? Um homem matou a mulher grávida de 6 meses, deu um tiro nela. Aí ele vai, pede perdão para Deus da besteira que fez e suicida. É difícil de saber. Ele tem tudo para estar no inferno, de fato. Mas se ele chegou a um arrependimento verdadeiro, é difícil de dizer, não é? Se ele chegou ao arrependimento verdadeiro, ele pode ter se salvado. Agora, é difícil de dizer se... Nós não temos condição de avaliar porque é algo que está no interior da pessoa, né? Só no dia do juízo mesmo que a gente vai saber. Só no dia do... Mas, reze por essa pessoa. Reze. Porque a oração nunca fica desperdiçada. Reze. 1 Coríntios 3, 10 a 15. Também fala sobre o purgatório no Novo Testamento. Vamos ver. 1 Coríntios... 1 Coríntios 3, 10 a 15. 1 Coríntios 3, de 10 a 15. Sim. Fala ali. Segundo a graça que Deus me deu, como sábio arquiteto, lancei o fundamento, mas outro edifica sobre ele. Quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro diverso daquele que já foi posto, Jesus Cristo. Agora, se alguém edifica este fundamento com ouro, ou com prata, ou com pedras preciosas, com madeira, ou com feno, ou com palha, a obra de cada um aparecerá. O dia do julgamento demonstrá-lo-á. Será descoberto pelo fogo. O fogo provará o que vale o trabalho de cada um. Se a construção resistir, o construtor receberá recompensa. Se pegar fogo, arcará com os danos. Ele será salvo, porém, passando de alguma maneira através do fogo. Então, este fogo refere-se ao juízo, pode-se aplicar também à questão do purgatório. Será salvo, mas passando de alguma maneira através do fogo, porque a gente fala o fogo do purgatório, né? Então, se a construção não estiver bem feita, quer dizer, se não tiver purificado-se completamente. Pode-se aplicar também a questão do purgatório. 1 Coríntios 3, 10 a 15. Padre, por que a nossa igreja não permite o casamento de padres? Tem alguma passagem? Não existe uma passagem que diz crescei e multiplicai? Os protestantes falam muitas vezes isso aí. O padre não casa, está contra a Bíblia. Porque a Bíblia fala que o homem é feito para a mulher é feita para o homem. Diz crescei e multiplicai. Então, essa aqui é muito fácil de responder. Primeiro, Jesus, ele casou? Ele cumpriu a lei do pai ou não? Cumpriu ou não? Porque na linguagem dos protestantes, se casar fosse uma obrigação, então Cristo, ele não cumpriu então a lei do pai, né? Porque ele não casou. Ele não casou por quê? Por que Jesus não casou? Vocês sabem? Jesus não casou para consagrar a vida toda a Deus, ao Pai, não é? E aos irmãos. Entendeu? A mesma coisa, o sacerdote. Tem gente que fica com pena, com dó do padre, porque o padre não casa.
Vocês não precisam ficar com dó do padre, não, entendeu? Se eu quisesse casar, eu teria casado. Tanto de mulher que tem no mundo, entendeu? Eu teria casado. Ninguém me obrigou a ser padre, não. Eu me tornei sacerdote por opção, entendeu? Livremente, entendeu? Como ninguém é obrigado a casar e ninguém é obrigado a deixar de casar, entende? Então, o padre, ele tem uma preparação bastante longa, uma preparação bastante grande, entendeu? Depois que termina o 2º grau, ele tem filosofia, tem teologia. Então, ele tem muito tempo para pensar, para rezar. Se ele quisesse, então, nesse tempo, mudar de ideia, ele teria mudado. Então, o padre, a preparação dele, o seminarista, a preparação é bastante grande até se tornar padre. Então, ele só se torna padre se ele realmente, depois de toda a preparação, quiser. Entendeu? Portanto, ninguém tem que ficar com dó do padre, sabe? Eu que fico com dó do povo, né? Que sofre tanto, às vezes, casamentos meio atrapalhados que não dão certo, entendeu? O casamento é uma coisa santa, de Deus, claro, né? Não quero aqui menosprezar o casamento, não. É uma coisa santa que Deus deixou. Mas, São Paulo fala, quem casa faz bem. Quem não casa faz melhor ainda. Entendeu? Não pode, o que ele fala assim, olha, o que não pode é ficar pegando fogo. Você não pode ficar solteiro, né? Você não pode ficar vivendo de maneira santa. Melhor casar do que pegar fogo, do que abrasar-se. Né? Mas ele fala, gostaria que todos fossem como eu, São Paulo fala. Então, e Jesus diz o seguinte também. Vocês vão encontrar isto lá em São Marcos, no capítulo... São Marcos, deixa eu ver se é São Marcos mesmo, peraí. São Marcos... No capítulo 11, sim. Deixa eu ver aqui, peraí, um momentinho. Jesus vai dizer assim, que, eu estou tentando achar aqui ainda a passagem que eu não achei, um momentinho. São Marcos, São Mateus. Bom, me ajuda nessa aqui que eu esqueci. A passagem que fala sobre a vocação. Eu vou citar aqui de longe, depois eu pego para vocês e cito. Jesus fala assim, olha, ele falando sobre vocação, Jesus vai dizer assim, há eunucos. Sabe o que é um eunuco? Eunuco é uma pessoa castrada. Antigamente, no Antigo Testamento, na época do Antigo Testamento, era comum castrar os homens que serviam a rainha. Imagine só, né? Que o rei ia colocar lá homens para poder ficar banando lá o negócio lá da rainha e colocar lá, então, banando lá, ia colocar os jovens sadios, sarados ali. Então, imagine só. Para nunca ter o perigo de cair em tentação, capava os bichinhos. Né? Era tudo capado. Né? Era assim. Então, Jesus fala assim, ó, há eunucos, que são eunucos, quer dizer, castrados, pelas mãos dos homens. Há eunucos que são assim pela própria natureza, que já nasceram impotentes, entendeu? E há eunucos que se fizeram a si mesmo eunucos por amor ao reino de Deus. Quer dizer, mas aí não é castrado fisicamente não. Quer dizer, renunciaram, entendeu? Ao prazer sexual, renunciaram ao matrimônio por amor ao reino de Deus. Jesus fala isso. É o caso dele, que renunciou, quer dizer, ele não casou-se para poder dedicar exclusivamente ao pai e aos irmãos. Estão entendendo? É a mesma coisa do sacerdote. Então o sacerdote não se casa para imitar Jesus e estar totalmente disponível, consagrado a Deus para o serviço do povo. Imagine só, alguém fala assim, mas o pastor casa, por que o padre não casa? Mas a vida do pastor e do padre é muito diferente, entendeu? É completamente diferente o estilo de vida. Imagine só, pense um momento só vocês. Imagine se eu fosse casado, tivesse uma mulher, uns 4 filhos, alguma coisa assim. Como é que eu ia poder cuidar de vocês? Eu sendo totalmente consagrado a Deus, não dou conta de fazer tudo o que precisa. Não consigo, entendeu? Fazer tudo o que precisa. A gente tenta fazer o melhor, mas fica muito a desejar ainda, porque são muito poucos. Imagine se eu tivesse uma família. Uma família é uma coisa muito importante. Então, eu não poderia descuidar da família. Eu tinha que cuidar da minha mulher e dos filhos. Véio. E tem que ser, é claro que tem que ser. Entende? Então, o sacerdote não se casa imitando Jesus Cristo, entendeu? No exemplo de Jesus Cristo, para dedicar exclusivamente à glória de Deus e ao serviço dos irmãos, entendeu? É isso.
Então, é diferente o estilo de vida do pastor e do sacerdote. Totalmente diferente. O pastor não tem que atender os doentes, não tem que ficar dando catequese para todo mundo, entendeu? Ele faz o culto à noite lá e pronto. É isso. Entende? Não tem que atender confissões, nem acredita nisso, nem tem o poder para isso. Está falando aqui? Bom, já está na hora, né, gente? Ó, mas antes de terminar ainda, é o seguinte, tem muitas perguntas, eu não vou conseguir responder tudo não, entendeu? Mas deixa eu fazer aqui Cadê a lista do povo? Cadê o Eugênio com a lista? Traz aí, por favor. Ó, pede para organizar. Cadê a Cleide de Marcos? Está aí? Cleide está aí? A Cleide está? É Cleide o nome dela? De Marcos? Marcos Pimentel. Então eu queria pedir... Atenção. Sim, sim. Atenção. Podia ir lá na casa. E também quanto ali? Você pega ela, se organiza lá para poder anotar o nome do pessoal que vai pegar os blocos da Rita, tá bom? E lá também? Olha, deixa eu dar para vocês algumas coisas. Para a doutrina, também um curso bíblico simples, muito bom, entendeu? Isso aqui, ó. Gostaria que todos vocês adquirissem e pegassem e lessem e fossem seguindo na Bíblia. Vocês viram como que é tão gostoso a gente aprender as coisas? É tão bom a gente passar a tirar as dúvidas, né? Passar a ter o conhecimento e não ficar com aquela insegurança que às vezes os protestantes semeiam no meio aí do povo. Então, olha, esse curso aqui, isso aqui é um curso bíblico popular, muito bom. Isso aqui boa parte daquilo que eu falei para vocês, eu aprendi daqui também. E de outras fontes também, sabe? Isso aqui eu li antes de eu entrar no seminário ainda, antes de eu pensar em ser padre, sabe? Isso aqui, ó, é muito bom. Esse curso bíblico aqui popular, Frei Battistini, a Igreja do Deus Vivo. Aqui fala sobre todas essas questões e muitas outras também. Porque um curso de 5 dias não dá para a gente ver tudo. E mesmo assim, das coisas que nós vimos, viu? Teria muito mais outras citações, só que o tempo é pouco. Então não dá tempo de falar sobre tudo. Tá? O nome dele é A Igreja, anotem aí, bibliografia, livro para vocês comprarem. A Igreja do Deus Vivo. A Igreja do Deus Vivo. A Igreja do Deus Vivo. De Frei Battistini. Frei Battistini. Tá? A Igreja do Deus Vivo de Frei Battistini. Editora Vozes. Editora Vozes. Isso aqui para a questão de doutrina. Tá? Um curso bíblico popular. Lá no fundo, lá. Só apenas me traga um, monta lá um. Isso aqui é para questão de doutrina. Agora, atenção. Eu gostaria, já fiz muita propaganda, mas o povo está meio preguiçoso, meio devagar. Atenção. Eu gostaria que cada membro da nossa paróquia, cada pessoa, cada paroquiano, lesse esse livro aqui, viu? Esse testemunho aqui de Glória Apolo. Lessem. Isso aqui é para a parte espiritual. Isso aqui é o testemunho de uma mulher, uma católica, que está viva, viu? Semana que vem? Acho que sim. Semana que vem ela vai vir aqui em João Pessoa. Essa mulher aqui, ó. Glória Apolo. Semana que vem ela vai vir em João Pessoa. Aqui. A Glória Apolo. O testemunho
Ela que caiu um raio na cabeça dela, entrou no corpo dela, queimou tudo por dentro, rins, pulmão, fígado, etc. E que ela teve morte clínica. Ela foi julgada por Cristo e iria ser condenada ao inferno. Ela era católica. E a missa é quase todo domingo. Entendeu? Só que não obedecia a Deus, não obedecia aquilo que a igreja ensinava. Era a favor do divórcio, era a favor do aborto, entendeu? Era feminista. Vivia só em função da vaidade do corpo, fazia não sei quantas horas de aeróbica, de ginástica, todo dia para ter um corpo bonito, etc. Mas não rezava, entende? Não fazia caridade, desperdiçava as coisas, deixava perder alimento, essas coisas todas. Tá? É interessantíssimo porque é a palavra de Jesus julgando. Jesus julgando ela, e Jesus vai pegando do primeiro mandamento até o último. O primeiro mandamento até o último, e vai ser julgado, de acordo com a lei de Deus. Sabe? Então isso aqui é muito importante para vocês verem. Aí vocês vão entender muita coisa que o padre ensina. Muita coisa que ensina aqui para vocês. Que na verdade, o que Jesus fala para ela aqui é aquilo que a igreja ensina. É a doutrina que a igreja ensina e que muitas vezes não é levada a sério. Sabe? Olha, ajuda muita gente a reafervorar. Porque é um fato, aconteceu, entendeu? Não é um conto de fada, não é uma historiazinha. Isso aqui é um fato que aconteceu. Gostaria que todos vocês lessem. Tem apenas alguns. Acho que tem alguns ainda com o Eugênio lá. As irmãs deixaram aí para vender? Não, isso aí é porque não entendeu. Esse livro aqui foi recomendado, assim, autorizado pela igreja, entendeu? E depois, vocês devem ter conhecido Dom João Evangelista Martins Terra, que foi bispo auxiliar aqui em Recife. Dom Evangelista Terra é um dos maiores teólogos do Brasil. Eu levei Glória Paulo lá em Brasília. Dom João Evangelista Terra, ele leu o livro todo. Ele disse, olha, muito bom, não há nenhum erro, tudo de acordo com a doutrina da igreja. Entendeu? Então, se vocês ficarem tranquilos a respeito disso. Eu jamais recomendaria para vocês um livro que não fosse totalmente católico. Não fosse totalmente de acordo com a doutrina. Tá bom? Oi? O nome do livro Livro da Vida, da Ilusão à Verdade. É o Testemunho de Glória Paulo. Esse livro aqui tem aqui na secretaria. Alguns. Tem pouquinho só. Quem quiser comprar, depois compra. É baratinho. É R$8. Esse aqui, não temos aqui não. Esse aqui vocês têm que comprar na editora. Lá na... Onde foi compra? Mas eu acho que não tem voz mais aqui. Foi na... Onde? Tem a Vozes? Tem? Foi na Vozes que você comprou? Paulinas? Ave Maria. Então, ele comprou lá na Ave Maria. Porque parece que não tem mais a Vozes aqui. A loja da Vozes fechou. Então lá na Ave Maria tem, na editora Ave Maria. Tá? Então, povo, é o seguinte. Como eu gostaria de dar um para cada. Se eu pudesse, daria um livro, um desses aqui para cada um. Como não posso, pelo menos vou sortear alguns para vocês. Tá bem? E depois que terminar aqui, preste bem atenção. Eu tenho uma missão para vocês e ai daquele que não cumprir. Cadê? Cadê o bloco da rifa? O bloco da rifa? Até agora. Busque lá. Não, eu preciso explicar para as pessoas o que é. Entendeu? Eu preciso de um bloco da rifa para explicar para as pessoas o que é a rifa. Aqui está na casa, já tem meia hora que foi. Atenção. É o seguinte. Nós temos que organizar a nossa catequese e também a nossa secretaria paroquial, aqui na Nossa Senhora das Graças e na paróquia de maneira geral. Entendeu? Então, como não tem jeito de mexer no caixa da paróquia, porque é para poder fazer a reforma, nós vamos fazer uma rifa. Nós vamos fazer uma rifa, uma pequena rifa, tá? E nós temos que vender essa rifa tudo esse mês. Entendeu? Então, como é que nós vamos fazer? Todos, obrigatoriamente, vão pegar um carnezinho. Quantos bilhetes que tem no carnezinho? No carnezinho tem 10 bilhetes, de R$2. É barato, entendeu? Então, cada carnezinho tem 10 bilhetinhos de R$2, dá R$20. Entendeu? Então, cada um de vocês. E se eu não tiver condição?
Se você não tiver condição de comprar, você vende. Não estou obrigando você a comprar o bilhete, não. O bloquinho, não. Se você não tiver, estou desempregado, não tem nada. Então você vai vender para as pessoas, entendeu? Mas cada um vai cumprir sua missão, tá bom? Tá? É para a nossa catequese, que precisa, entendeu? Olha, a nossa catequese aqui, a gente não tem um televisor sequer para poder passar nós não temos vídeo nenhum para passar para as crianças desenho bíblico, a vida dos santos, entendeu? Nós não temos material nenhum. A secretaria aqui não tem um computador para colocar, entendeu? E assim por diante, há muitas outras coisas que são necessárias, que estão precisando, e a gente não tem meios, porque o povo não está pagando dízimo direito. Tem aqueles que são dizimistas e estão pagando, mas são muito poucos, comparado assim com as necessidades da paróquia, entendeu? Sabe? Eu espero que chegue o dia que a gente não precise mais fazer essas coisas, porque todo mundo será dizimista fiel. Porque é como manda a Bíblia, né? Mas enquanto o povo não converte, vamos lá, fazer rifa, né? Fazer o quê? Paciência, tá certo? Olha, mas eu gostaria até como uma forma de gratidão a Deus. Nem a mim, não. Eu não sou nada, não, entendeu? Gratidão a Deus, vocês pudessem, sabe, a ajudar as pessoas a serem catequizadas também. A ajudar a chegar às pessoas, sabe, os meios de conhecer a Deus. Se vocês estão conhecendo a Deus, conhecendo mais a palavra de Deus, isso é graça de Deus, entendeu? É graça de Deus. Então que a gente tenha um pouco de gratidão e proporcione às nossas crianças, aos nossos jovens e a outras pessoas os meios para serem evangelizados também. Tá certo? Então, olha, é muito pesado? Um bloquinho desse aqui tem 10 bilhetes de R$2. É barato, entendeu? De forma assim que o melhor é você vender o bilhete inteiro. Chega na pessoa, compra aqui esse bloquinho inteiro, R$20, pronto. Já acabou, né? Então, deixa eu explicar aqui. O bloco é assim. Você coloca aqui o nome da pessoa e o telefone. Endereço não precisa para não ficar demorando muito. Se você quiser colocar o endereço, também pode colocar, tá? Mas se quiser colocar só o nome e o telefone, tá bom. É suficiente. Que se a pessoa ganhar, a gente liga para a pessoa, pronto. Tá? Mas anota direito. Não vai escrever garrancho, não, senão depois não tem jeito de ler. Né? Tá? Olha lá. Está aqui explicando. Uma rifa beneficente, Paróquia Sagrado Coração de Jesus. Está aí. Então, espero que cada um... Aí tem 5 prêmios, de acordo com o sorteio da Loteria Federal. Tá? Então, aqui está a data de março, por segurança, mas deve ser vendido tudo esse mês, em janeiro. Por quê? Porque é o seguinte,